A paz do Senhor Jesus, aqui é o Pastor Solei, seja bem-vindo aos Livros Históricos, Unidade 1. Hoje nós estaremos ministrando a lição 1, a unidade 1 do módulo 2 dos Livros Históricos. Vem comigo e boa aula! Vamos lá então, iniciando os livros históricos, a soberania divina na condução da história de Israel. Então os livros históricos eles iniciam no final do livro de Deuteronômio, com a morte de Moisés. Deus estabelece Josué para conduzir o povo e adentrar em Canaã, na terra prometida. Então a partir daí inicia-se os livros históricos. Introdução. Vamos definir o que aprenderemos nessa matéria. Livros históricos é uma disciplina teológica cujo propósito é apresentar o desenvolvimento histórico do povo de Israel, a partir da entrada na terra de Canaã, dando assim continuidade ao processo da revelação de Deus para o homem. Então, como eu já comentei, né, inicia-se com a entrada da nação de Israel na terra prometida. E o propósito é apresentar aí a história, né, o desenvolvimento histórico do povo de Israel e como Deus agiu para abençoar o seu povo, para que o povo conseguisse aí tomar posse da terra prometida. Nós estamos na unidade 1 dos livros históricos, que tem como título Canaã, a terra que mana leite e mel. A unidade 1 como as demais, são divididas em 5 capítulos, tendo no capítulo 1 os livros históricos, é um breve relato dos livros históricos, uma breve síntese. No capítulo 2 nós temos o livro de Josué, no capítulo 3 o livro de Juízes, no 4 Ruth e no capítulo 5 o livro de Samuel. Capítulo 1, os livros históricos. Nós temos aqui os livros históricos que vão desde Josué até o livro de Esther. São Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Qual a importância da história? A história, em termos acadêmicos, é a disciplina ou área do conhecimento humano que trata dos mais diversos assuntos, trazendo à memória os principais fatos ocorridos e de grande relevância durante a trajetória de vida de uma pessoa, de uma família, de um grupo ou até mesmo de um povo, de uma nação, de um país. A história é o que revela a grandeza de uma nação, o que a nação é, de onde veio, como surgiu, né, os principais fatos aí ocorridos no decorrer do tempo passado. Foi no desenrolar dos acontecimentos que envolveram a nação israelita que a vontade de Deus e seus propósitos eternos se revelaram, através de homens e mulheres comuns dos mais variados padrões familiares, econômicos e sociais, tipos de personalidade, com sentimentos, emoções e comportamentos diversos. Então, aqui nós não temos muito o que comentar, porque história é história, o que está escrito, o que realmente aconteceu e o que é de relevância, né, que é de importância para nós estarmos estudando, que revela o agir de Deus, o poder de Deus sobre a nação de Israel para abençoar o seu povo, para dar o melhor para o seu povo. E também, né, quando o povo de Israel pisava na bola, é claro, né, Deus também tinha lá seus meios de disciplinar, né, de ensinar o seu povo. E aqui na história nós estudaremos sobre pessoas de diversas classes sociais, né, tipos de personalidades e emoções e comportamentos diversos. Cada um tem a sua maneira de ser. Cada ser humano tem seu jeito de ser e Deus usa cada um a sua própria maneira. Então, por isso que nós devemos aí ficar atentos para não fazer acepção de pessoas. Todas as pessoas, cada pessoa tem o seu valor, tem suas atitudes, né? O seu caráter, mas Deus sabe como trabalhar com cada uma delas e fazer uso, né? Usar cada uma para o bem da sua obra. Os livros históricos estão contidos na Bíblia Sagrada e são encontrados logo após o capítulo 34 de Deuteronômio, com a morte de Moisés, encerrando o conjunto da obra chamada Pentateuco, que contém os 5 primeiros livros das Escrituras: Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio. Então, o Pentateuco nós acabamos de estudar. São os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés, né? Aqui agora com a morte de Moisés, inicia-se a nova etapa, né? Uma nova jornada aí da nação de Israel, que é entrar na terra prometida, tomar posse da terra prometida. Como nós sabemos, Moisés ele viu a terra, mas não foi permitido a ele entrar, devido ao que ocorreu quando Deus fala para ele dizer para a rocha, pedir água para a rocha, para que a rocha dê água para o povo. E ele, como ele estava muito perturbado, o povo, né, oprimindo ele, perturbando, querendo água, dizendo que estava ali para morrer de sede, ele acabou ferindo a rocha, batendo na rocha, tocando na rocha. E por esse motivo, né, ele não adentrou na terra prometida. Então, com a morte de Moisés, agora inicia-se os livros históricos, a história, né? A nação de Israel vai adentrar a terra prometida, a terra de Canaã. E a partir daí, né, as cenas que se seguem são pertinentes à história de Israel. São narradas em 12 livros, como nós já falamos, vai de Josué até Esther, né? E esse decorrer aí desse tempo, desses 12 livros, são cerca de 1000 anos, né, que passa aí o desenvolver da história do povo de Israel, dos livros históricos contidos no cânon sagrado. A Bíblia hebraica ela divide os livros históricos em 2 categorias, em 2 partes. A primeira parte que vai de Josué até 2 Reis, né? Josué, Juízes, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis. São chamados de profetas anteriores, por apresentarem um caráter mais teológico, né, em suas narrativas, que demonstra aí o poder de Deus, a ação de Deus. Mostra Josué conversando com o anjo, com o próprio Deus, né? Com o próprio Jesus Cristo. O anjo do Senhor aparece para ele. No livro de Juízes nós temos muitas vezes também assim o Espírito do Senhor se apoderar das pessoas. Então é um livro teológico mesmo, né? Caráter teológico nas narrativas. Ao passo que o livro de Ruth, 1ª e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther são reconhecidos como escritos ou simplesmente história, né? Agora aqui nós teremos uma breve síntese de cada livro que nós estaremos estudando. Aqui o primeiro livro nós temos o livro de Josué. O livro de Josué ele contém 24 capítulos que narram a conquista de Canaã, as lutas, as guerras travadas com os povos que habitavam no local, né? Os pecados, os erros cometidos pela nação, a divisão, né, das terras lá para as 12 tribos, para as tribos de Israel. Foram só apenas 9 tribos e meias, né? Porque 2 tribos e meia ficaram do outro lado do Jordão. E o livro encerra falando da morte de Josué, que foi o sucessor de Moisés. O livro de Juízes. Juízes é o livro que apresenta os homens que foram levantados por Deus para salvar a nação de Israel da opressão dos povos vizinhos, em decorrência dos próprios pecados cometidos contra Deus, contra Yahvé. Com a morte de Josué, o povo acaba se afastando de Deus, né, dos caminhos do Senhor. Josué, ele cometeu um erro de não deixar nenhum sucessor, de não ensinar ninguém, né, de não fazer nenhum líder. O líder, ele tem que gerar novos líderes. Quem está na liderança, a principal função de um líder é formar novos líderes. Por quê? Porque o tempo dele vai passar e alguém vai ter que ficar para substituí-lo, né? Nós sempre temos que preparar alguém para nos substituir. E tem muitas pessoas que não aceitam isso, né? Não querem, se acham insubstituíveis, e ninguém é insubstituível. Nós precisamos entender isso, que o nosso tempo vai passar e Deus conta com novas pessoas, conta conosco para que nós formamos novas pessoas, novos líderes para assumir o nosso lugar. Então aqui no livro de Juízes, o povo se afastou de Deus, seguiram os caminhos que eles achavam reto aos seus próprios olhos, né?
começaram a andar da forma que eles bem entendiam. E aí, esse período dos juízes, a nação passou por altos e baixos. O povo caía na desordem, desobedecia a Deus, se afastava dos caminhos do Senhor, se prostituíam adorando outros deuses. Aí Deus e Yahvé levantavam uma nação inimiga para poder oprimir o povo de Israel, para poder ensinar o povo de Israel, para poder castigar o povo de Israel. Aí eles passavam um período de tempo sendo escravizados, sendo oprimidos, até eles se lembrarem que existia um Deus, que havia um Deus exclusivo de Israel. Porque Israel é a nação escolhida por Deus, é o povo de Deus, né? Deus fez um pacto com Israel. Lá atrás, Deus faz esse pacto com a nação de Israel. Faz um pacto com Abraão, faz um pacto lá, Abraão, depois Isaac, depois Jacó, aí de lá vem. Então, o povo, a nação de Israel vive altos e baixos. E vive aí andando em círculo, né? Ou seja, Juízes é um livro de ciclos. Ciclo de pecado e ciclo de redenção. Quando o povo, a nação clama por Deus, Deus levanta um juiz para libertar a sua nação, libertar o seu povo. Levanta um homem ou uma mulher para libertar a nação de Israel da escravidão dos inimigos. Então, esse é o período dos juízes. Os juízes são homens ou mulheres que são levantados por Deus para salvar a nação de Israel da opressão dos povos vizinhos. Livro de Ruth. Pequeno e precioso livro de Ruth tem apenas 4 capítulos e relata a história de uma moabita que recusou-se a abandonar a sogra Noemi e voltar para a sua família após ter ficado viúva. Então o livro de Ruth conta a história de Noemi. Noemi que era casada, era judia, que era israelita, ela foi para a terra de Moabe. Ela, seu esposo e seus filhos. E lá os seus filhos, seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. E uma delas, Ruth, após falecer o esposo de Noemi, e falecer os 2 filhos também de Noemi, ficou 3 viúvas agora, né? Ficou Noemi e as 2 noras sendo viúva. Agora, Noemi retorna para Israel e despede lá as suas 2 noras para que volte para a casa de seus pais. Só que Ruth, ela não abandona a sogra Noemi. Ela diz assim: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, e acompanha Noemi para Israel. E chegando lá, ela é tremendamente abençoada e se desposa aí com um israelita, com um parente, lá de Israel, e é tremendamente abençoada, se casando com Boaz. E assim, acaba se tornando aí, fazendo parte da genealogia do povo de Israel. Samuel, primeiro e segundo livro. Os livros de Samuel retratam um período da história em que o distanciamento das leis do Senhor começou a dominar os corações dos homens de Israel, através de graves pecados, como a idolatria, por exemplo. Logo depois de Juízes, vem Samuel. Samuel segundo a história, alguns historiadores dizem que ele foi o último juiz de Israel. Ele era sacerdote, ele era profeta e juiz, Então, ele pegou aquela fase, da nação de Israel, de se afastar dos caminhos do Senhor, e o povo, a nação de Israel, acaba entrando pelo caminho da idolatria. Samuel, ele passa uma temporada ainda julgando o povo, Deus governando a nação de Israel através de Samuel. Sacerdote Eli, ele acaba pisando na bola. Samuel, ele foi oferecido pela sua mãe para viver na casa do Senhor, viver no templo, junto com o sacerdote. Então a mãe de Samuel entrega ele no templo, e lá ele passa a ser um escolhido do Senhor, ele passa a ser um ungido de Deus, e através dele Deus começa a mostrar os pecados de Israel, inclusive do sacerdote Eli.
anuncia a morte, né? Samuel ficou para substituir Eli, anuncia a morte dos filhos de Eli, que estavam profanando aí as coisas de Deus, a casa do Senhor, e acaba morrendo os filhos de Eli, e Eli também morrendo, e Samuel assume o lugar dele. Também, futuramente, a nação de Israel acaba pedindo para Samuel, exigindo de Samuel um rei, porque todas as nações vizinhas, né, tinham rei. Por que só Israel não havia rei? Samuel pensa, né, imagina que o povo, a nação de Israel, estava rejeitando ele, Samuel. Só que Deus fala com Samuel e diz a Samuel que o povo não está rejeitando Samuel, e sim rejeitando a Deus. Porque quando o povo rejeita alguém escolhido por Deus, o povo está rejeitando o próprio Deus. É por isso que é perigoso nós nos rebelarmos contra alguém ungido por Deus. Precisamos estar atentos para isso, para não entrarmos por esse caminho, né? Que acabamos rejeitando a Deus sem saber, pensando nós que estamos rejeitando o homem, né? Mas só que o homem foi constituído por Deus, estamos rejeitando o próprio Deus. Reis, primeiro e segundo livros. Os livros de primeiro e segundo Reis relatam os grandes acontecimentos que envolveram os reis de Israel, a começar por Salomão. Primeiro Reis apresenta os detalhes da construção do templo e todo o processo de divisão do reino, passando a existir os reinos norte e sul. Primeiro e segundo livro das Crônicas. Primeiro e segundo Crônicas formavam uma única obra, e a tradição apresenta Esdras, o sacerdote, como tendo sido possível escritor ou compilador de todo o material, próximo aos dias finais do exílio de Judá na Babilônia. Então é a tradição que apresenta Esdras. Aqui nós não temos certeza de quem escreveu, mas a tradição apresenta Esdras. Nós vamos aqui apresentar também a vocês como sendo a tradição Esdras, né? Esdras e Neemias. Esdras e Neemias são dois homens levantados por Deus para restaurar a nação de Israel depois da devastação causada pela Babilônia através de Nabucodonosor. Então, houve aí a separação, a divisão de Israel entre a nação do norte e a nação do sul, e Deus, ele se afasta quando, em reino dividido, Jesus Cristo diz assim, que reino dividido não subsiste. Então, porque o povo começou a andar pelos caminhos do pecado, pela prostituição, pelo caminho da idolatria, então Deus permite as invasões, inclusive aqui a Babilônia invade e devasta Israel. Tanto Esdras quanto Neemias, né, eles vivem em cativeiro, e o rei agora libera eles para voltarem. Esdras volta, né, na construção do templo, e Neemias volta depois do cativeiro para a reconstrução dos muros, né, e reconstrução da cidade de Jerusalém. Neemias, né, ele é liberado pelo rei Artaxerxes para vir fazer a reconstrução dos muros e da cidade. Esther. O livro de Esther contém 10 capítulos que narram a salvação e o livramento do povo de Israel nos dias em que a Pérsia detinha o poder em suas mãos. Então é mais ou menos nesse tempo aqui que o povo estava em cativeiro, que foi o período que Esther foi rainha, né, da Pérsia. O rei persa aí agora desposou com Esther, e Deus através dela dá um grande livramento para o seu povo, para a sua nação. Autoria e data dos livros. Ao longo desta obra, o estudante terá acesso a informações que tratam sobre a autoria e data de escrita dos livros. Apresentaremos de forma concisa a visão tradicional, a tradição, especialmente a ótica judaica sobre o assunto. No entanto, é importante esclarecer que pesquisas vêm sendo realizadas ao longo dos anos e tiveram grande avanço a partir do século XX, trazendo novas leituras acerca do assunto. É importante, então, nós nos aprofundarmos, lermos, né, buscarmos livros aí que contenham novas leituras, novas visões acerca aí dos livros e da história da nação de Israel. Capítulo 2. Josué, novo tempo e novos desafios.
Então, meus irmãos, aqui Josué, quando antes de Moisés morrer, Deus fala para Moisés que ele irá morrer, né? Explica para ele, fala que ele verá a terra, mas não entrará, e diz para ele apresentar à nação de Israel Josué como sendo o sucessor dele, que irá liderar a nação na morte, depois da morte de Moisés. Então Moisés apresenta aí Josué para a nação, e Deus tira do espírito de Moisés e coloca sobre Josué, né? Agora, no início do livro de Josué, Deus fala diretamente, depois da morte de Moisés, Deus fala com Josué. Está aí no capítulo 1 de Josué, do versículo 1 a 9. Então Deus tem uma conversa, um particular com Josué aí, falando para ele, fala, meu servo Moisés é morto, agora você que servia a Moisés, cabe a você agora liderar a nação, liderar esse povo para tomar posse da terra prometida. Então vem aí um grande desafio. Josué deveria ser um grande líder, né? Ter aí unção de Deus, estar na direção dada por Deus, estar sempre nos caminhos do Senhor, para que possa ter o controle dessa nação em suas mãos e tomar posse da terra prometida. Deus fala para Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei, não se desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda, para que possa prosperar onde quer que você colocar o seu pé, né? Então é importante meditar na palavra de Deus, medita no livro da lei noite e dia, para não se afastar do caminho. Então Deus coloca uma grande responsabilidade na mão agora de Josué, mas ele diz assim, tão somente seja forte e corajoso, que eu sou contigo. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu estou junto. Fica tranquilo, né? Eu sou contigo, apenas seja forte e corajoso. Os desafios vêm, as adversidades vêm, mas eu sou contigo. Quem é Josué? Josué nasceu no Egito, né? Como a grande maioria dos povos aí da nação de Israel, né? Nasceram no Egito. Nós sabemos aqui no Pentateuco que todos aqueles que tinham de 20 anos a mais, né, que saíram do Egito com 20 anos acima, homens de guerra, tombaram todos no deserto, né? Só ficou ali Josué e quem mesmo? Josué e Calebe, que foram dos 12 espias que voltaram, dando aí a notícia das uvas, né? Eles observaram as uvas e não os gigantes. Então, daqueles homens de guerra que saíram do Egito acima de 20 anos, apenas Josué e Calebe tomaram posse, entraram na terra prometida. Então, Josué era filho de Num e era da tribo de Efraim. Era um dos príncipes da terra de Efraim. Lá no livro de Números, quando Deus manda Moisés escolher 12 espias para adentrar em Canaã, para espiar a terra, então Josué foi junto. Calebe também, ele era um dos 12 príncipes, um dos príncipes das tribos de Israel. Ele era da tribo de Efraim. Então o nome de Josué era Oséias, que significa salvação. Só que Moisés trocou o nome de Josué, trocou de Oséias para Josué, que agora o nome de Josué, né, deriva do hebraico Yehoshua, né? Yehoshua, que significa Yahvé é salvação. Então já dando dica aí que ele que seria, né, o libertador da nação, que adentraria na terra prometida com a nação de Israel, né? Aí então trazendo a ideia do que aconteceria através de Josué para a libertação do povo de Israel. A responsabilidade de conduzir o povo à travessia do Jordão e à posse da terra, né, caiu sobre os ombros de Josué. Então ele deveria ser um grande líder, como nós falamos, militar, e também manter os preceitos do Senhor, representando o povo diante de Deus agora, e do sacerdote Eleazar. Então, Josué, ele era um grande líder militar, né? Quando havia guerra
Era ele que estava na frente da nação guerreando, enquanto Moisés estava lá em cima do monte orando, né? E com as mãos levantadas para que Deus desse a vitória para a nação de Israel. Josué, ele era um exímio militar, um exímio comandante das tropas militares da nação de Israel. Ele era o chefe do exército de Israel antes da morte de Moisés. E agora ele se tornou o grande líder, tanto na área espiritual quanto na área militar, né? Nas guerras sempre ele estava na frente e representava o povo diante de Deus e do sacerdote. Vale ressaltar também que o sucesso de Josué estava intimamente ligado à obediência à lei de Deus, né? Então, como nós já falamos, Deus disse a ele, obedeça, eu quero que você ande, não se desvie do caminho, não se desvie dos estatutos, nem para a direita, nem para a esquerda, anda na minha presença, ande pelo caminho dos estatutos do Senhor, né? Medita na minha lei, de dia e de noite, para não se afastar. Então, as ordenanças dadas por Deus, por intermédio de Moisés, deveriam estar atreladas a práticas a serem estabelecidas nos verbos, né? Meditar, falar, obedecer e cumprir. Eram esses 4 verbos, né? Isso deveria nortear todas as decisões tomadas dali para frente. Quem é o autor do livro de Josué, né? A autoria do livro de Josué permanece desconhecida. Embora haja fontes que apresentam o próprio Josué como tendo sido o escritor do livro, exceto os versículos que estão contidos no final, né, que trata da morte dele, mas ainda não tem, né, não é certo, não tem definido o autor do livro. Então, território e o povo de Canaã. O território de Canaã compreendia a região, né, da Palestina ou Filístia. Então eram lá que os cananeus, os filisteus. A extensão do território é pequena, né? Cerca de 240 quilômetros, de Dan ao norte a Berseba no sul e 90 quilômetros de Gaza ao Mar Morto. Então Canaã, o nome Canaã foi herdado do neto de Noé, né? Que vem da descendência de Cã, aquele que foi amaldiçoado por Noé, né? Então, de lá que vem esse povo. O povo é o povo descendente de Cã. E Cã teve seu filho Canaã. E daí veio o nome desse povo, os cananeus, né? E a terra de Canaã. E também os filisteus, os girgazeus, os erbuseus e tantos outros eus, né? Que descenderam, foram descendentes aí de Cã. Canaã estava assentada entre grandes países, como por exemplo o Egito, e importante reiterar que naquela parte do planeta estava o berço das grandes civilizações, ou seja, a Mesopotâmia, então das terras mais antigas, na região da Mesopotâmia, que está entre os rios Tigre e Eufrates, né? Então uma região aí que é do tempo do Jardim do Éden. Então é muito antiga, é o berço das grandes civilizações. Quando Josué chegou para conquistar a terra, os moradores que lá habitavam eram chamados de heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, né? Tudo terminado em eus. Deus havia dado ordem para que todos fossem exterminados. Está em Números capítulo 33, versículos 51 a 56, e Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 1 a 5 e também versículo 16. Porque eram ímpios, eram praticantes da imoralidade. Então, quando Deus ele dá uma ordem, ele conhece a pessoa por dentro e por fora, né? Ele sabe que aquela pessoa não tem mais, não tem salvação, né? Ele não tem recuperação. Então, Deus mandou. Deus tinha escolhido uma nação para ser sua. As demais era para ser exterminada. Por quê? Porque Deus tinha dado aquela terra, né? Deus tinha dado aquela terra para a nação de Israel. Então ele tinha que tomar posse. E lá não poderia deixar ninguém. Por que não poderia deixar ninguém vivo? Para não se misturar. Meus irmãos, aqui é importante
comentar sobre a questão de misturar é por causa das práticas. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, mas é por causa das práticas, né? Aqui mesmo está escrito praticantes da imoralidade. Eles sacrificavam crianças para os deuses, né? Para os demônios, para os outros deuses. Então, se toda vez que Israel se envolvia com essa gente, eles acabavam entrando pelo caminho da idolatria. Por quê? Porque esses povos, eles não se convertiam para Deus e acabavam influenciando os povos de Israel a se entrarem para a prostituição, entrar para a imoralidade, acabar entrando pelo mundo da idolatria. E isso Deus não queria. Por isso que Deus dá a ordem aqui para exterminar todo mundo. A conquista de Canaã. Josué deu início ao processo de conquista da terra, ordenando aos Rubenitas, Gaditas e a meio tribo de Manassés que se preparassem para atravessar o Jordão e ajudar seus irmãos. Está em Josué 1, capítulo 1, versículo 10 a 18. A próxima cena se deu com a partida de Sitim. Ao se depararam com o Jordão, vivenciaram a poderosa manifestação divina através da abertura do rio. Bom, meus irmãos, aqui nós sabemos que a tribo de Ruben, a tribo de Gad e a metade da tribo de Manassés ficaram do outro lado do Jordão. Eles tomaram posse da terra ali antes de adentrar o Jordão. Essas 2 tribos e meias ficaram lá. Então Moisés já tinha dado para essas tribos essa terra, né? A leste do Jordão, antes do Jordão, antes de atravessar o Jordão. Então agora Josué convoca os homens de guerra dessas tribos para se preparar, para ajudar o restante das tribos de Israel para tomar posse da terra lá depois do Jordão, né, em Canaã. E aí nós estaremos agora vendo como aconteceu isso. Então, Josué, antes de adentrar na terra, ele envia 2 espias para ver como que as fortificações, porque a primeira cidade agora a ser invadida é a cidade de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas da Palestina e uma das mais fortificadas, né? Das assim mais seguras da Palestina. E aí ele manda esses espias, os espias vão, entram na cidade, dão uma olhada, né? E acabam indo para parar na casa da prostituta Raabe, né? E lá Raabe esconde esses 2 espias e é tremendamente abençoada, né? Ela faz um acordo com eles, esconde eles lá para que o rei de Jericó não ache eles, né? Faz um acordo com eles para que quando eles adentrassem, a nação de Israel adentrasse em Jericó, que preservasse a vida dela, né, e de toda a família dela. Então aqui nós estaremos vendo sobre isso, né? A próxima cena agora se deu com a partida de Sitim. E o povo, a nação de Israel, se deparar com o Jordão, vivenciaram uma poderosa manifestação divina através da abertura do rio. Então a palavra diz que o Jordão, ele estava as margens, ele, né, estava cheio, né? As margens do Jordão estava no campo, estava fora da caixa. Então agora Deus se manifesta ali, assim como ele abriu o Mar Vermelho, ele também agora abre o Rio Jordão para que a nação de Israel passe em solo seco, E dali do centro do Jordão eles tiram as pedras, né, 12 pedras, para fazer lá um memorial, né, para representar aí com a bênção de Deus na travessia deles. Deus dá as instruções para Josué. E Josué segue a risca, né? A arca vai na frente com os sacerdotes, é onde eles colocam os pés na água, a água vai se abrindo e eles vão pisando no seco. Graças a Deus. E lá eles param no meio do rio com a arca. O povo todo passa e por último eles pegam essas 12 pedras para fazer o memorial lá do outro lado. Glória a Deus. Deus é tremendo. Agora vem a conquista de Jericó.
Ao chegarem em Jericó, eles percebem, né, os espias estiveram lá, viram como que eram as fortificações, os muros. Então, um muro muito espesso, mais de 2 metros de espessura, e era um muro por trás do outro, né? Então, era tremendamente fortificada, era difícil. Se não fosse Deus entrar com providência, jamais Israel conseguiria adentrar naquele território. E tem uma curiosidade aqui, que quando os 2 espias estão na casa de Raabe confessa a fraqueza do povo de Jericó, né? Diz que o povo de Jericó, eles estão desmaiados de medo da nação de Israel, quando ficaram sabendo que eles tinham destruído os reis que estavam além do Rio Jordão, né? Eles estavam preocupadíssimos, né? Desmaiados de medo. Deus já estava atemorizando, tocando terror na nação inimiga. Agora, a conquista de Jericó é um dos registros mais impressionantes do livro de Josué, porque evidencia a grandeza e o poderio de Deus de Israel. Esta cidade era uma das mais antigas da região da Palestina, mais antiga e mais fortificada, né? A arqueologia tem mostrado que, além de rica, Jericó era muito bem protegida por algumas muralhas, junto a um muro de retenção. Olha só, muralha e mais um muro de retenção. Outro muro fora construído, feito de tijolos, cerca de 4 vezes mais alto, com quase 2 metros de espessura. Então era praticamente, aos olhos do homem, era impossível adentrar, né? Só que Deus ali, ele dá a estratégia para Josué e explica o passo a passo, o que ele deve fazer, né? Deus diz que durante 6 dias ele tem que arrodear, né, dar voltas em volta dos muros da cidade, tocando, né, em silêncio, só marchando em volta ali, e os sacerdotes para tocar a buzina e tal. Então, passo a passo, 6 dias, né, fazendo esse procedimento. No 7º dia era para eles rodearem 7 vezes. Na última vez era para ter aí o toque das buzinas e gritar com grande grita que Deus ia fazer a grande obra. E assim aconteceu. Então, Josué, agora orientado por Deus, ele convoca os sacerdotes e ordena que 7 deles, 7 sacerdotes, tomassem em suas mãos 7 buzinas de chifre de carneiro. A arca do Senhor deveria segui-los. Os homens armados estariam à frente e atrás da arca a retaguarda. Por 6 dias o povo deveria ficar em silêncio, sendo que os sacerdotes tinham a responsabilidade de tocar as buzinas ao redor da cidade, uma vez por dia. Já no último dia, né, o ritual estabelecido foi concretizado, até que no 7º dia, por 7 vezes, rodearam Jericó e, ao soar as buzinas, Josué mandou que todo o povo gritasse grandemente, provocando um estrondoso barulho. E o resultado não poderia ser outro, né? Deus agora derruba as muralhas. O resultado foi que as muralhas de Jericó caíram ao chão, de todos, com exceção de Raabe, né? Todos foram destruídos, com exceção de Raabe e a sua família, que fez aí um acordo com os filhos da nação de Israel. Bom, agora vem uma tragédia. A ordem que tinha que era para destruir tudo. Destruir tudo. O povo, até os animais eram para ser destruídos. Tudo. E não era para pegar nada. Nada. Todas as coisas, os bens, o ouro e aquelas outras coisas mais, né? O que não era para ser queimado, o que não era para ser levado para a tenda da congregação, para fazer as coisas na tenda da congregação, era para queimar tudo, né? Era para destruir tudo. Os acontecimentos posteriores não foram nada favoráveis. Por quê? Porque Acã, né? Olha só, está de amarelo aqui. Amarelo é o quê? O sinal amarelo representa o quê? Atenção. Então, atenção. Os acontecimentos posteriores não foram nada favoráveis. Acã, desobedecendo a palavra do Senhor, cometeu grande pecado, escondendo o anátema. Por conta disso, Ai, né? Ai era uma cidade,
uma pequena cidade localizada a oeste de Jericó, conseguiu vitória sobre Israel, que, tomado pela arrogância, achou que venceria a batalha com um número menor de soldados, apenas 3.000. Como eles destruíram Jericó, que era uma cidade extremamente fortificada, né, uma das maiores da região e tal, mais rica e mais bem preparada, destruiu, que acabou com tudo. Então agora tinha Ai, uma cidadezinha próxima, que era uma cidadezinha michuruca. Então eles acharam que com apenas 3.000 soldados, eles poderiam derrotar. Só que tinha alguém que tinha pecado, né? E quando um peca, todo mundo paga, né? Porque é um corpo. Aí é um corpo. O exército é uma corporação. Então, se um erra, todos pagam pelo erro. E assim aconteceu. Então, eles foram derrotados pelos guerreiros de Ai. E se perguntaram o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu que Deus não nos deu a vitória, né? Então, ao perceber tamanha derrota, o coração do povo se derreteu como água. Ficaram com medo. Josué, quebrantado diante de Deus, foi, né, perguntar o que foi que aconteceu. Josué começa a orar, né, e pede a direção certa para a solução do problema. Aí Deus mostra, Deus revela, fala: olha, manda o povo se santificar, que eu vou revelar o que foi que aconteceu, onde é que está o anátema. Opa, olha aqui, um bizu. Conforme fora dito, aconteceu. E Acã, filho de Carme, confessou sua transgressão. Ele havia roubado e escondido em sua tenda uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. É bizu de prova, é bizu, né? Então Josué levou Acã e sua família e tudo o que possuía ao vale de Acor, e lá todo Israel os apedrejaram, queimando-os com fogo. Está em Josué capítulo 7, versículo 25 e 26. Meus irmãos, aqui ele está no período da lei. É no período da lei, né? Então era apedrejado mesmo. O que era para ser feito mesmo. Errou, pecou, vai pagar, vai morrer, vai ser apedrejado. Tanto é que vemos no livro de Neemias, estudando o livro de Neemias, né? Neemias, quando ele retorna, que vê que a nação também está bagunçada, ele acaba jogando umas coisas fora do templo, cortando o cabelo de quem se casou com gente que não era para casar. Então era assim, na lei era desse jeito. Deus, quando o povo aqui se santifica, Deus mostra mesmo. E Acã foi e confessou a sua transgressão e foi limpado agora do meio do povo de Israel. Novos avanços e a divisão da terra. Então agora a nação de Israel toma de conta, vence todas as batalhas, e Josué, ele divide a terra pelas tribos de Israel. Meia tribo de Manassés, né, que tinha atravessado junto, e as demais tribos, as 9 tribos que sobraram. A lei foi proferida em Gerizim e Ebal, está em Josué capítulo 8, versículo 30 a 35. E os avanços continuaram pelo sul, rumo à posse da terra. Os gibeonitas buscaram fazer aliança com Josué, né? Quando o Senhor entregou os amorreus nas mãos de Israel, o sol parou em Gibeão e a lua no vale de Aijalon. Assim como as bênçãos e as maldições foram lançadas, proferidas aí no monte Gerizim e no monte Ebal, agora também a lei foi proferida aí no monte Gerizim e no monte Ebal. Então os gibeonitas agora com medo, né, morrendo de medo, eles buscam fazer aliança com Josué. À medida que os israelitas avançam, a terra era conquistada e a distribuição dela aconteceu através de sorteio, supervisionado por Josué e Eleazar, líderes das tribos. Então, por Josué, pelo sacerdote e pelos líderes das tribos. Então, Josué agora faz a divisão, né, das terras através de sorteio. Sendo assim, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés ocuparam a terra situada a leste do Jordão. Então, antes de atravessar o Jordão, eles já estavam com aquela terra lá, né? Judá e Efraim, a outra parte de Manassés. Judá, Efraim e a outra parte de Manassés
Benjamim, Simeão, Issacar, Aser, Naftali e Dan instalaram-se a oeste do mesmo rio, posterior à divisão da terra. O tabernáculo foi edificado em Siló. Está em Josué capítulo 18. Os levitas. E os levitas, meus irmãos? Os levitas, eles não herdaram terra. Atenção, está de amarelo. Atenção, né? Sinal amarelo. Os levitas não herdaram terra. Atenção, porque o Senhor lhes disse que seria sua herança. Está em Josué 13, versículo 33. Em todo o território, dividiram-se entre 48 cidades. Está em Josué 21, 41. Opa, aqui é sinal vermelho, então é bizu de prova. Atenção, bizu de prova. Anote aí, meu irmão, para não perder a sacada, né? É importante saber que em Israel havia 6 cidades chamadas de cidades refúgio. Essa era para aqueles que cometeram algum mal, acabaram aí matando alguém sem querer. Eventos finais de Josué. Josué, em seus últimos dias, conclamou o povo a obedecer os mandamentos do Senhor e os alertou acerca dos perigos da desobediência. Reiterou que todas as conquistas foram alcançadas mediante o braço forte de Yahvé. Então, Josué, nos últimos dias, ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? A quem servirão vocês, né? Ao Deus de seus pais ou a Deus dos amorreus que estão além rio? A quem vocês servirão? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos obedecer. Perigo aqui da desobediência. Todas as conquistas foram alcançadas mediante o braço forte de Deus, de Yahvé, de Jeová. Capítulo 3, Juízes. Agora entra o ciclo de infidelidade, opressão e livramento. Como nós já comentamos no início, né? Data e autoria do livro de Juízes. O livro de Juízes abrange aproximadamente 300 anos, que é datados a partir da cronologia do Êxodo, no século 17, insere-se no período que se estende dos séculos 12 a 11 antes de Cristo. A outra forma de datação ocorre quando o Êxodo é situado em um tempo mais remoto, por volta do século 15 antes de Cristo, né? Datados a partir da cronologia do Êxodo no século 18 antes de Cristo, né? Então, o período aí de Juízes foi no século 12 e 11 antes de Cristo. Não há precisão quanto à forma de datar o livro. Da mesma forma, a discussão gravita em torno da autoria. Ninguém sabe quem foi que escreveu, né? Não há clareza sobre quem ou quais pessoas registraram os fatos ocorridos neste período conturbado da história israelita. Ninguém sabe. Talvez pode ter sido Samuel. Samuel foi o último dos juízes. Talvez pode ter sido ele. Mas não se sabe. Olha aí. A visão tradicional aponta Samuel como tendo sido escritor do livro. Haja vista que, além de escrever, ele dedicava-se ao trabalho de educação. Está em 1 Samuel 10:25. Alguns registros encontrados no próprio livro sugerem o entendimento de que o escritor viveu nos tempos iniciais da monarquia. Juízes capítulo 17, versículo 6, 18:1, 19:1 e 21:25. Então perceba que ao redigir os acontecimentos, o escritor ele frisa que naqueles dias não havia rei em Israel. A pessoa que escreveu, ele viveu no tempo da monarquia. O cenário de Juízes. Bastou morrer Josué com sua forte liderança e claras convicções, sendo demonstradas através das instruções deixadas ao povo e também mediante a firme decisão de servir ao Senhor com sua casa, que está em Josué 24, versículo 14 a 25, para que a fragilidade dominasse a nação e tão logo fizesse aliança com os povos vizinhos, o que desagradara fortemente o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? O ciclo que se segue é o ciclo do pecado, né? Então pecado, rebelião, abandono das práticas estabelecidas pelo Senhor. Depois vem opressão através dos povos estrangeiros.
Depois o povo se lembra de Deus, pede por socorro, clama por socorro. E por último, Deus intervém, levanta alguém, um libertador, para salvar e para libertar o seu povo. Intervém na história do povo de Israel. Esse é o ciclo do livro de Juízes. Os juízes. A definição da ideia de juiz para este período histórico é um tanto obscura. Haja vista que não se fala em unção, eleição ou sequer função. A dificuldade reside também no tocante à função espiritual. Não há referência ou ligação às práticas religiosas e não há ênfase na mensagem de volta ao Deus de Israel, embora tenham agido em nome do Senhor, com fé e através de sua palavra. Olha só, pesquisadores do assunto costumam dividir os juízes em dois grupos, maiores e menores. Os maiores são Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. São assim chamados devido à extensão de suas narrações. Os menores são Sangar, Tola, Jair, Ibsã, Elon e Abdão, e têm seus escritos em menor proporção. Textos sobre juízes. Otniel, primeiro juiz, está em Juízes capítulo 1, versículo 12 e 13, e depois até o capítulo 3, versículo 8 e 11. Eude está em Juízes capítulo 3, versículo 12 a 30, é o segundo juiz. Terceiro, Sangar, está em Juízes capítulo 3, versículo 31. Depois Débora, Juízes capítulo 4, versículo 5. Gideão, Juízes capítulo 6, capítulo 6 a 8, Tola vem em Juízes capítulo 10, versículo 1 e 2. Jair, Juízes capítulo 10, versículo 3 a 5. Jefté, Juízes capítulo 10, versículo 6 a 12 e capítulo 7. Ibsã, Juízes 18, versículo 8 a 10. Elon, Juízes capítulo 12, versículos 11 e 12. Abdom, Juízes capítulo 12, versículo 13 a 15. E Sansão, capítulo 13 ao capítulo 16. É o maior que tem aí. Os desafios finais de Juízes. Os últimos capítulos de Juízes retratam bem o cenário de Israel naqueles dias. A idolatria, a degradação moral e espiritual são evidenciados, por exemplo, nas atitudes de Mica, um homem de Efraim que abriu em sua casa um santuário com ídolos e fez de um de seus filhos sacerdote e esperava com isso a aprovação do Senhor. Então, Mica, ele fez um santuário dentro da casa dele com vários ídolos, E aí ia passando um sacerdote, um viajante lá, e ele chamou para ser sacerdote da casa dele, Sacerdote dele, para que Deus abençoasse a casa dele, para que ele enriquecesse, Então, tem cabimento a coisa dessa? E esperava ainda que Deus aprovasse isso. Então, fora de lógica, Total idolatria, degradação moral e espiritual. Ruth, o teu Deus é o meu Deus. Então aqui agora nós vamos ver a história de Ruth, nora de Noemi, que ficaram viúva aí na terra de Moabe e retornaram para a terra de Israel. Noemi, como eu já comentei, nós já comentamos, Noemi, ela ficou viúva e perdeu também seus 2 filhos. E as suas noras, ela despediu na terra de Moabe, eram moabitas. Ela despediu as 2 noras para que fossem para a casa dos pais delas. Porém, Ruth, Ruth decidiu acompanhar Noemi. E foi aí que ela disse: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Para onde você for, eu irei também. Jamais irei deixá-la. O livro de Ruth informa logo no primeiro capítulo que houve fome na terra, Houve fome na terra nos dias em que os juízes julgavam. Então, Ruth é na época dos juízes, Esta informação aparentemente responde à pergunta sobre a data de composição do livro, situando-o no período dos juízes, estudado no capítulo anterior. Todavia, a complexidade para esta resposta reside no fato de que há pontos de vistas diferentes quanto à data escrita do livro. Então, não importa a data escrita do livro,
O fato é que ocorreu na época dos juízes, não é que foi escrito na época dos juízes. Houve fome na terra no período dos juízes, então foi a época de Ruth. A época que Ruth viveu foi no período dos juízes. A autoria, quando que foi escrito, aí já é outro departamento. A autoria de Ruth permanece sendo uma incógnita, apesar de não haver um consenso sobre quem redigiu. É corrente o pensamento da tradição judaica que atribui a escrita a Samuel, né? Então a tradição judaica também aponta Samuel como sendo o escritor do livro de Ruth. Cenário de Ruth. Os primeiros versículos de Ruth apresentam um cenário desolador. Então, período de fome na Palestina, fez com que Elimeleque de Belém deixasse sua terra para habitar no país vizinho, Moabe. Houve fome, né, na terra de Canaã, lá na terra de Israel. Aí Elimeleque, que era marido de Noemi, né, ele era de Belém, foi habitar em Moabe. Levou consigo Noemi, que era sua esposa, né, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Está em Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2. A distância entre Belém e Moabe era de aproximadamente 80 quilômetros, era perto, né? O povo que habitava Moabe era descendente de Ló. Está em Gênesis capítulo 19, versículo 36 a 37. Só que esse povo, ele foi proibido, né, por Deus de adentrar aí a congregação de Israel, né? Porque eles, durante aí a travessia do deserto, eles, ao invés de sair para o povo de Deus, para a nação de Israel, dar pão e água, não, eles assalariaram aí Balaão, né? Eles contrataram Balaque, o rei de Moabe, ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Então Deus, ele ficou contrariado com esse povo. Só que também, como é descendente de Ló, Deus não permitiu que a nação de Israel, né, derrotasse, matasse, acabasse, né, destruísse aí o povo de Moabe, né? Estava situado próximo ao Mar Morto, era idólatra e dificultou o acesso de Israel à terra de Canaã. É como nós acabamos de falar aqui, colocando emboscadas para coibir a passagem dos israelitas. Está em Números capítulo 25, de 1 a 3, Deuteronômio 23, de 3 a 6. A situação começa a se agravar quando Elimeleque morre, deixando Noemi com seus 2 filhos, né? Tá, Ruth, capítulo 1, versículo 3. Os rapazes contraíram núpcias com mulheres moabitas. Orfa, que significa pescoço, com o sentido de beleza, para o contexto cultural moabita, e Ruth, que significa amizade. Permaneceram ali por aproximadamente 10 anos. Está em Ruth, capítulo 1, versículo 4. Outro agravante é que os filhos morreram sem suscitar descendência, ou seja, as viúvas ficaram sem filhos. A tristeza tomou conta dessas 3 mulheres, agora 3 viúvas. A notícia que Deus havia visitado o seu povo, dando-lhe pão, fez com que Noemi decidisse voltar para sua terra em Judá. Belém significa terra do pão. Enfrentou um período de escassez de pão e agora o pão volta àquela terra. Então, como nós podemos ver no início, nós lemos aí no início que Ruth, comentamos que Ruth viveu esse livro de Ruth, né? Essa história aqui foi na época dos juízes. Provavelmente foi um tempo de opressão, né? Um tempo que Deus usou alguma nação inimiga lá para oprimir o povo de Israel, para roubar toda a nação, né? Para pegar toda a colheita e para, né, no tempo mesmo de Gideão, os midianitas, eles, quando o povo ia colher, quando a colheita estava chegando, eles chegavam e destruía tudo, carregava tudo e tocava fogo no resto. Um período de fome. Eu não estou falando aqui que Ruth foi na época de Gideão, não é isso. Mas, né, aqui, como nós vemos aqui, provavelmente Deus levantou um juiz para libertar a nação de Israel e passou novamente por aquele período, né, de bonança. Então, agora Noemi retorna para a terra de Judá. Então, receberam a notícia que Deus havia visitado seu povo, dando-lhe pão, né? E Noemi agora decidiu voltar para sua terra. E assim ela chama suas 2 noras, né? E aconselha para voltar para casa de seus pais, a fim de que reconstruísse suas vidas para lá. Elas não tinham filho mesmo, né? Poderia ir para casa de seus pais.
O desejo de Noemi era que fossem abençoados e contraíssem novos maridos, né? Tivessem filhos e tal, toda aquela coisa toda. Porém, aqui que Ruth, né? Ruth toma uma decisão. Orfa, a outra nora de Noemi, ela beija Noemi e volta para sua casa, com a sua família e com seus deuses para lá. Já Ruth ignora o próprio conselho da sogra, né, de fazer como a cunhada fez, e decide permanecer com ela e faz uma das declarações mais belas, mais lindas contidas no livro. Ela diz assim: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, não te deixarei, onde você for eu irei. Ruth e as espigas e Boaz. Então agora eles vão retornam para Judá, para Israel, para a nação, né, lá deles, para Belém. E lá Boaz é parente de Noemi, né, de Elimeleque e tal. E ele é um homem de grandes posses, ele é um homem rico. E aí, como elas estão viúvas, elas, né, na colheita elas vão pegar o que cai, o que sobra, né, aquilo que fica pelo caminho aí das espigas de milho, da colheita lá, né, de trigo também, ela vai e colhe. Ruth pede a Noemi autorização para sair e recolher espigas, que era chamado de respigar. Ela assumiu a responsabilidade de cuidar de si e da sua sogra. Olha só, além de cuidar dela própria, também da sogra, né? Pois os dias eram difíceis. Ser viúva naquele tempo era um grande desafio, pois Deus ordenava que seu povo cuidasse dos órfãos e viúvas. Então não tinha muito direito, né? Além disso, a própria lei amparava os pobres e dava-lhes o direito de coletar as sobras dos grãos que estavam nos campos dos fazendeiros. Está em Levítico, capítulo 23, versículo 22. Providencialmente, Ruth foi parar no campo de Boaz, que era parente de Noemi por parte do marido, né? Parente de Elimeleque. O texto o descreve como sendo um homem valente e poderoso, um homem rico. Está em Ruth, capítulo 2, versículo 1. O remidor. Então, quando uma pessoa qualquer pressionada pela pobreza, via-se na iminência de vender suas terras, era o dever do parente remidor, de um dos parentes, né, intervir e redimir a propriedade da família, né? Igualmente, se alguma pessoa se vendesse como escrava, a fim de saldar uma dívida sua, o parente remidor estava na obrigação de saldar a dívida de seu parente. Champlin, 2015, página 223. Então, Boaz, ele era o remidor. Boaz, ele era esse parente rico que Noemi tinha, e tinha a obrigação agora, né, de abençoar, de estar aí ajudando a Noemi e a Ruth. O casamento de Ruth com Boaz, né? A estratégia é logo traçada. Quando Ruth é orientada, né? Noemi orienta a Ruth agora a se vestir, se ungir, se vestir, a fim de deitar nos pés de Boaz, né? A eira era um espaço onde os grãos eram colocados no chão, a fim de serem pisados e separados da palha. Olha só, então Ruth, ela vai e se deita aos pés de Boaz. Então, a tradição diz que a pessoa se deitava aos pés do remidor. Então, Ruth vai e se deita aos pés de Boaz. E quando ele se levanta, quando ele se acorda, vê Ruth deitada aos seus pés, né? E aí acaba pedindo em casamento, né? Casando com ela. Ruth deveria cobrir os pés de Boaz e deitar-se próximo a eles. Essa atitude simbolizava submissão e ao mesmo tempo uma cobrança por uma tomada de decisão referente ao papel do remidor. Após comer e beber, Boaz foi repousar e Ruth agiu, conforme a orientação que lhe fora passada. Ao acordar pela madrugada, Boaz se depara com uma mulher e, assustado, pergunta-lhe quem era. A nora de Noemi se apresenta e pede-lhe que estendesse sua aba. Este pedido denota o quanto ansiava por segurança e proteção, e o fato de dizer "tu és o remidor" demonstrava o desejo de casar-se e ser amparada por Boaz.
O elogio de Boaz vem em seguida, pois Ruth não procurou um homem mais jovem para se casar. Ele a chama de mulher virtuosa. A bênção da maternidade alcançou Ruth, e bem disseram a Noemi, que já não era mais amargurada por este acontecimento, né? A moabita Ruth entrou para a linhagem real, pois foi bisavó de Davi. Olha só, então uma moabita, uma estrangeira agora, se casa, é por causa de sua atitude, por causa da decisão dela de acompanhar a sua sogra e de dizer: o seu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então agora ela se torna a bisavó de Davi, o futuro grande rei de Israel. Está em Ruth, capítulo 4, versículo 17 a 22. Samuel, capítulo 5. Fala porque o teu servo ouve. Então aqui nós entraremos na história agora de Samuel. Samuel, a sua mãe, Ana, fez uma promessa, né? Ela era estéril, não podia ter filhos, né? Ela era desposada com Elcana, e Elcana arrumou a outra mulher. E a outra mulher de Elcana tinha filhos. Então Ana, ela vai para o templo e começa a pedir a Deus. Pedir que Deus abençoasse ela, que ela tivesse um filho. Inclusive o sacerdote Eli, pensa que ela está embriagada. Mas ela, na verdade, ela está chorando ali nos pés do Senhor, pedindo a bênção de Deus para que abençoe ela, que abra sua madre, que ela possa ter aí um filho. E Deus ouve a sua petição, e o sacerdote, inclusive, fala que será feito conforme a sua petição, que Deus vai abençoar, e Deus abre a sua madre. E ali ela faz um voto com Deus de entregar o filho no templo para que o filho seja de Deus, né? Trabalhe no serviço de Deus, que faça ali o trabalho na casa de Deus. Aqui está, Elcana, cujo nome significa Deus se apossou, ou Deus criou, ou ainda Deus tem protegido, vivia em Ramataim Zofim, região montanhosa de Efraim, e era filho de Jeroão. Casado com Ana e Penina, anualmente Elcana partia com elas a Siló, o centro de adoração daquela época, a fim de oferecer sacrifícios no tempo em que Eli era sacerdote. Penina havia dado filhos a Elcana, mas Ana era estéril, e por este motivo constantemente era ridicularizada e humilhada por sua rival, forma como geralmente era chamada a segunda esposa. Elcana assegurava seu amor por Ana e dava a ela uma porção excelente do sacrifício. Ana, a mãe de Samuel. Ana, cujo nome significa graça, era a esposa mais amada por Elcana, a ponto de receber maior porção do sacrifício. Porém, era amargurada pelo fato de não dar à luz filhos, e ainda tinha que conviver com constantes insultos de sua rival Penina. Não ser realizada na maternidade, sonho de toda mulher, especialmente na cultura de Israel, naqueles dias, era por demais frustrante. A Bíblia diz que o Senhor havia cerrado a madre de Ana, e lidar com a esterilidade trazia grande sofrimento e dor. Ora, se um filho era considerado um bênção e sinal do favor do Senhor, não tê-lo parecia indicar castigo da parte dele. A partir dessas considerações, é possível olhar para o quadro de Ana e entender por que esta mulher, cujo nome significa graça, precisava experimentar a graça de ser abençoada com um filho. Nada trazia consolo ao seu coração. Ela era tremendamente amargurada. A despeito de toda essa situação, a Bíblia diz que Ana foi a Siló e, com amargura na alma, buscou a Deus com abundância de lágrimas. Quando o sacerdote Eli viu a situação de Ana, afirmou-lhe que estava embriagada, mas a mulher logo tratou de explicar o que estava acontecendo consigo e qual era o profundo desejo do seu coração. O milagre chega e nasce Samuel. Após Elcana conhecer a Ana, achou-se grávida. Deus atendeu o seu clamor e abriu-lhe a madre. Nasceu o menino Samuel, cujo nome significa pedido ao Senhor. Ao ser desmamado, provavelmente 2 ou 3 anos após o seu nascimento, Ana cumpriu o que havia prometido, indo a Siló,
oferecer as ofertas de sacrifício, e naquele ano tinha um presente a mais, seu filho Samuel, que seria entregue para o serviço no templo, como nós já comentamos. A espiritualidade daqueles dias. O sacerdócio estava a cargo de Eli, o sumo sacerdote, que julgou Israel por cerca de 40 anos. Era um homem fraco de caráter e permissivo. A cegueira espiritual o havia dominado, e junto de seus filhos, Ofni e Finéias, cometiam verdadeiros crimes contra a obra do Senhor. O capítulo 3 do primeiro livro relata o chamamento de Samuel. Não se sabe ao certo a idade dele, mas é certo que bem cedo ouvira a voz do Senhor Deus, que se revelou a ele logo pela madrugada, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. De início, Samuel não reconheceu a voz de Deus, né? Ouviu a voz de Deus, chamou por ele, Samuel, Samuel. E aí ele pensou que era Eli e foi procurar Eli. Foi 3 vezes, né? Foi 2 vezes procurar o sacerdote. E na terceira vez, o sacerdote entendeu que era Deus que estava falando para ele e explicou o que ele devia fazer. Deveria falar para Deus, eis-me aqui, que Deus falaria com ele. E assim aconteceu. Mediante esta compreensão, orientou a colocar-se à disposição para escutar as palavras de Deus. O Senhor então o chama novamente e desta vez prontamente atende ao chamado divino e recebe as revelações acerca do que aconteceria à casa de Eli. Que Eli iria morrer, que os seus filhos iriam morrer, que Deus não estava se agradando dele, e que Samuel assumiria o lugar dele, seria o sacerdote. A arca é tomada, Ofni e Finéias morrem. Então, agora a nação de Israel, passa aí por um período, ele está no período aqui dos juízes ainda, como nós acabamos de ver, o sacerdote Eli está julgando Israel, Então a arca é tomada pelas nações inimigas e aí vão atrás, acaba morrendo aí o sacerdote Ofni e Finéias, Os filisteus, povo citado pelos egípcios como sendo os povos do mar, migraram das ilhas Aegean e Ásia Menor para a costa do Mediterrâneo por volta de 12 a.C., Embora se tenha conhecimento de que Abraão e Isaac tiveram contato com ele cerca de 20 a.C. Então os filisteus foram os povos que fizeram isso. Os filisteus eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e pensaram que o povo de Israel também fossem. O resultado é que os filisteus partiram para o ataque e Israel foi ferido, caindo naquele dia 30 mil homens. Um homem de Benjamim correu dar notícia para Eli, que os filhos dele tinham morrido. Portava-se vestido com vestes rotas, sinal de luto naqueles dias. Eli tinha 98 anos e sérias dificuldades para enxergar. Quando recebeu a notícia da morte de seus filhos, e principalmente de que a arca do Senhor havia sido levada, caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. A esposa de Finéias deu à luz quando soube da morte do seu esposo, também faleceu. O bebê recebeu o nome de Icabô, que no hebraico quer dizer foi-se a glória, aludindo à ausência da glória de Deus por causa da perda da arca. Além de toda essa tragédia, a notícia que segue é avassaladora. A arca de Deus fora tomada e os 2 filhos de Eli mortos. Perder a arca simbolizava perder a presença de Deus, e melhor seria perder a vida do que perder a arca. Livros de 1º e 2º Samuel. A autoria dos livros permanece anônima, embora a visão tradicional antiga atribua a escrita deles ao próprio Samuel. Também a Natã e a Gade, 1 Crônicas 29 e 29. Os eventos registrados ocorreram entre os séculos 11 a 10 a.C. Inicialmente, no cânon hebraico, o livro de Samuel era formado por uma obra apenas, tendo sido dividido pelos tradutores da Septuaginta, dando origem a 1ª e 2ª Reis. De agora em diante, um novo tempo será estabelecido na história do povo de Deus. Grandes desafios estão por vir, e a nação de Israel experimentará grandes experiências, sendo parte delas muito boas e outras extremamente amargosas, de ruínas e destruição.
Bom, chegamos ao final de mais uma unidade, de mais uma lição. Então, que Deus continue abençoando a cada um de nós. Até o final de semana, nós estaremos aí gravando mais videoaulas. Acredito que todo o conteúdo dos livros históricos nós teremos até o final de semana. Amém? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. A paz do Senhor.